Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo semanal. Amém? Eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos, também agradecer aqueles que têm acompanhado pelo YouTube, pelas redes sociais. Amém? Mandar também um abraço para os irmãos do Quênia que estão nos acompanhando, os irmãos da Angola, amém? E todo o Brasil e também os países da América Latina que fala português também tem assistido os nossos estudos. Isso é muito gratificante para nós. Amém? Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Nós já estudamos o que é o arrependimento, né? Nós estudamos como se arrepender, de que maneira que nós oramos para que o nosso arrependimento ele venha a ser um arrependimento sincero e verdadeiro. E hoje nós vamos aprender sobre os frutos do arrependimento, porque tudo tem que haver um fruto, né? Quando você planta uma árvore, um pé de laranja, o que, que você espera dela? Que ela dê laranja, não é verdade? E de preferência docinha, não é verdade? Se você plantar um pé de limão, você quer que ele dê fruto. Se você planta uma fruta e ele não dá fruto, você vai ficar chateado, porque você planta uma fruta que vai ficar lá no seu quintal tomando espaço e não produz frutos. Então, tudo na nossa vida tem que produzir o fruto. Então, no tocante às coisas espirituais, também é necessário que tenha os frutos. E o arrependimento também, ele produz frutos, porque o arrependimento verdadeiro tem que gerar fruto. E nós vamos aprender um pouco mais como é o fruto do verdadeiro arrependimento. Amém? Então nós vamos aprender hoje como nós vamos identificar o verdadeiro arrependimento, né? Que consiste nos frutos. Então vamos supor, nós temos que olhar para a nossa própria vida. Eu me arrependi, me reconciliei com Deus, me arrependi dos meus pecados. Então agora eu tenho que ver se eu estou produzindo fruto. Quem vai examinar você é você mesmo. Como o apóstolo Paulo diz: examinai o homem ou a mulher a si mesmo. Amém? Quem vai nos examinar é nós. Quem vai fazer uma auditoria sobre a nossa vida é cada um de nós. Amém? Então, o arrependimento, só dando uma introdução, é a oportunidade que Deus dá para o ser humano se arrepender. E esse arrependimento, quando nós nos arrependemos, é nós reconhecer que erramos, reconhecer que estamos em desobediência, que estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, quando nós chegamos ao arrependimento, nós então nos reconciliamos com o Senhor. E o Senhor, através do arrependimento, ele derrama o sangue de Jesus para que nós venhamos a ser perdoados de todas as nossas iniquidades. Porque o pecado, amados, não tem nada no planeta, não tem nada fora dele que possa apagar o pecado a não ser o sangue de Jesus. Amém? Sem sangue de Jesus não há perdão pelos nossos pecados. E ele só vai vir na nossa vida se nós nos arrependermos. Amém? Então vamos ver então um pouco mais sobre o fruto do arrependimento. O primeiro fruto do arrependimento. Ah, eu me arrependi? O que que tem que passar a ver no meu coração? Um ódio pelo pecado. Então você já não pode mais amar aquelas abominações que antes você pecava e ainda se sentia contente ainda, feliz, né? Então, um ódio pelo pecado como pecado e não apenas por causa de suas consequências. Deve haver um ódio não somente por este ou aquele pecado, mas por todos os pecados, em especial pela própria origem do pecado, a nossa própria vontade. Amém? Então veja bem, às vezes, né, na nossa casa, nós tínhamos um relacionamento com o nosso familiar difícil, por quê? Por causa da nossa própria vontade. A nossa vontade, nós queríamos que ela prevalecesse. E muitas vezes a nossa vontade estava de desacordo com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso familiar. Mas nós achávamos, não, tem que ser do meu jeito, né? Ah, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é assim e vai ser assim. Quer dizer, a nossa vontade é o inimigo nosso. Então, quando nós nos arrependemos, o primeiro fruto é
matar a nossa vontade, matar o nosso orgulho, matar o nosso eu, aquele eu que quer ser soberano, quer tomar o lugar de Deus. Quando o homem caiu lá no jardim, a serpente falou: ó, quando você comer esse fruto, pelo contrário, você não vai morrer, não. Você vai ser igual a Deus. Mentiu para a mulher. Mas desde quando o homem e a mulher pecou no jardim, então o ser humano passou a se exaltar a si mesmo. Começou a existir no coração do ser humano, cada ser humano, a autoexaltação. Ah, eu sou assim. Tanto é que quando você vê, tem pessoas que quando vê falar uma situação de uma outra pessoa, ela fala assim: "Ah, se fosse eu fazia assim. Ah, se fosse eu não faria isso. Ah, se eu tivesse no lugar de Adão, eu não comeria do fruto. Ah, se eu tivesse no lugar da Eva, eu não iria ouvir a serpente." Quer dizer, coloca a pessoa em alta exaltação, já querendo tomar a glória de Deus, tomar o lugar de Deus, né? Então, em Ezequiel diz assim, Ezequias diz assim, ó, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Amém? Então veja bem, esses ídolos que tem no coração do homem não é somente o fato de se dobrar diante de uma estátua, de uma madeira, mas também filhos, marido, emprego, carro, algum objeto que você gosta muito, uma peça de roupa. Tem gente que idolatra a própria peça de roupa. Fala, não, esse aqui eu não jogo fora, não. Essa aqui eu ganhei de tal fulano. Esse aqui eu vou ficar para sempre comigo. Quer dizer, é uma idolatria, né? O que é uma roupa? Uma roupa é para ser usada, envelheceu, tem que ser jogada fora. Não é verdade? Um objeto, né? Então, idolatria também é o que as igrejas modernas da prosperidade faz. Pegar nas igrejas cajadinho, chavinha, pegar sal grosso, qualquer objeto que você pega numa igreja que se diz evangélica, mas está muito longe do Senhor, é uma idolatria. Porque a fé é a certeza daquilo que espera, daquilo que você não vê e não toca. A partir do momento que você começou a tocar em objeto, levar para sua casa, colocar uma rosa em cima da sua estante e dizer que o mal vai entrar na rosa, isso é uma plena idolatria. Amém? Não procede do Senhor. E como que você sabe se isso é certo ou errado? É só você ler a Bíblia e você faça uma pergunta para você mesmo. Jesus dava rosa? Jesus dava cajadinho? O apóstolo Paulo, Pedro, os profetas do Senhor dava cajadinho? Não, ninguém fez isso. Então a igreja moderna está fazendo? Então isso é idolatria, é heresia. Amém? Aquele que se arrependeu verdadeiramente pode dizer: detesto todo o caminho da falsidade. Assim como está em Salmo 119, no versículo 104. Aquele que considerava o viver santo como uma coisa monótona, agora pensa de modo diferente. Então você vê, antigamente você olhava um homem se vestindo camisa de manga comprida, né, se guardando para o Senhor, uma mulher de roupa longa, não decotada, e você olhava aquilo e falava: ah lá, aquela crente ela é antiga. Isso aí está na idade da pedra. Ah, não, hoje não é assim, não. Hoje nós estamos nos tempos modernos. Quer dizer, quando a pessoa se arrepende e ela entende que sem santidade ninguém verá o Senhor, ela imediatamente fala: meu Deus, eu tenho que mudar, eu estou me vestindo de maneira mundana. Quer dizer, é uma coisa que vem do próprio coração da pessoa, porque houve um arrependimento, houve uma mudança. Então ela começa a questionar a ela mesma, ou seja, ela vai de contra a própria vontade dela. Tem muitas pessoas que, muitas mulheres que falam assim: eu nunca usei saia na minha vida, e eu nunca vou usar, não é igreja, não é ninguém que vai me fazer. De repente ela tem um encontro com Deus voluntariamente. Ela fala: preciso comprar uma saia urgente. Quer dizer, ninguém precisou falar. E isso nasceu do arrependimento.
E isso é o fruto, é o fertilizante da santidade. A santidade começou a fluir nela. O Espírito Santo começou a fluir nela. Então, ela está voltando à imagem e semelhança de Deus. Ela está voltando novamente a escolher a árvore da vida e deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixar de ouvir a serpente e ouvir o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aquele que considerava atraente uma vida de autossatisfação, agora detesta e determinou abandonar para sempre todo o pecado. Essa é a mudança na maneira de pensar que Deus exige. Amém, amados? Então, tudo aquilo, né, que a gente se sentia, por exemplo, às vezes a mulher, para ela se sentir valorizada, para ela se sentir bonita, antigamente, ela olhava no espelho e ela não aceitava, ela, não, eu preciso mudar. Aí ela colocava aqueles brincos grandes, ah, não, eu preciso pintar o cabelo, ah, eu vou pintar o cabelo de azul, ah, não, eu vou pintar de rosa, eu preciso chamar atenção, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, ela tinha prazer nisso. Quando ela se arrepende e ela tem um encontro com Deus, ela vai falar: eu sou filha de Deus, eu tenho a beleza do Senhor. Para que eu vou colocar enfeite em mim? Não é verdade? Eu já sou linda, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a salvação eterna, eu estou indo para a Nova Jerusalém. Para que eu vou querer, né, me contaminar com essa química desse mundo? Ter um câncer de pele, né? Ter um câncer no sangue, de tanta química que vai entrar no meu cabelo. Não, eu não preciso disso. Para que pintar o cabelo? Olha o meu cabelo branco, que coisa mais linda que é. Não é verdade? Coisa maravilhosa, né? Estar na presença do Senhor do jeito que o Senhor destinou a nossa vida. Se o nosso cabelo não fosse para ficar branco, não ficaria. Não é verdade? Para que você não vai aceitar a sua idade? Tem gente que às vezes não gosta de falar a idade. Não, nós somos o que o Senhor fez. Somos a imagem de Deus. Deus é lindo ou é feio? Deus é lindo, então você também é lindo, eu também sou lindo. Não precisamos de artefatos, não precisamos de objetos para nossa autoestima. Não, nós precisamos é do Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia. E número 2, uma profunda tristeza por causa do pecado. O arrependimento que não conduz à salvação é principalmente uma aflição ocasionada pelos presságios da ira de Deus. Então você veja bem, às vezes a pessoa ela se vê motivada a um arrependimento. Por quê? Ela vê que nós estamos vivendo o fim dos tempos, guerras, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho. Quer dizer, ela fala: meu Deus, o arrebatamento vai acontecer. E depois do arrebatamento vai vir a grande tribulação. A ira de Deus vai descer sobre a terra. E eu não posso ficar, eu não posso participar disso porque eu vou sofrer. Aí ela vai: ah, não, eu vou me arrepender. Ah, Senhor, eu me arrependo. Mas ela não está fazendo de coração. Ela está fazendo porque ela está com medo de perder o arrebatamento e ficar sofrendo aí, porque ela sabe que o anticristo vai perseguir, vai torturar, vai ter que colocar a marca da besta, senão vai passar fome. Ela não quer isso, mas não é um arrependimento verdadeiro. Então, ela vai se arrepender, vai ficar uma semana, duas, um mês, daqui a pouco ela volta a praticar tudo de errado de novo. Começa a fumar de novo, começa a beber, aí começa: ah, não, hoje eu não vou na igreja não. Amanhã eu não vou. Ah, depois eu vou. Amanhã e esse amanhã ela começa a se esfriar e voltar novamente para a prática das coisas abomináveis. Amém? O arrependimento evangélico produz uma profunda tristeza, proveniente de um senso de haver ofendido um ser tão infinito, tão glorioso e excelente como Deus. Então, se o nosso pecado ofende a Deus e o Espírito de Deus está em nós, então agora também o pecado passa a também nos ferir o nosso coração.
Antes, mesmo sendo evangélico, quando alguém vinha falar, ah, a irmã fulana caiu, ah, fulana adulterou, e a gente tinha interesse em saber, em escutar aquela história. Agora já não tem mais, porque aquilo entristece o nosso coração. Ah, fulano foi preso, ah, aconteceu isso. Todo o tipo de pecado já passa a nos ferir e nós ficamos tristes, aborrecidos. Então, se vem um pensamento de falar uma mentira, aquilo corta o nosso coração. E se caso escapar alguma coisa involuntariamente, a gente se arrepende, a gente se sente tão mal. Se você ouviu dar atenção para alguém falando mal de outra pessoa, aí você dá aquela atenção, de repente você começa a entristecer, o seu coração começa a doer e você imediatamente vai ter que falar para aquela pessoa, vamos orar por ela, não vamos mais falar mal, não. Então você vai deixar a mentira, vai deixar tudo aquilo que entristece o coração de Deus, porque agora também entristece o seu coração. Porque antes você estava na condição de uma criatura, mas agora você já está na condição de um filho e de uma filha de Deus. Então, o que seu pai sente, você passa a sentir também, porque o mesmo Espírito de Deus está em você, não é verdade? Então, você também passa a se ficar triste com certas coisas. Amém? O arrependimento que não salva resulta do temor. O arrependimento evangélico é o fruto de amor. Aquele é momentâneo. Este é uma prática habitual e ocorre durante toda a vida. O homem pode estar cheio de pesar ou remorso por causa de uma vida mal utilizada e não ter uma tristeza pungente de coração por sua ingratidão e rebeldia a Deus. Amém? Então você veja bem, tem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Que é esse temor nós temos que ter, não podemos perder. E tem aquele temor normal, natural, que é ter medo, né? Ter medo de cair no inferno e sofrer. Ter medo de largar de Deus e acabar sofrendo o juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas não um arrependimento verdadeiro. Então, tudo que é forçado, ele não é durável. Se você forçar um arrependimento, você vai segurar por um tempo, mas você não vai conseguir mudar. É a mesma coisa, por exemplo, na casa, às vezes um casal se reconcilia, se não for verdadeiro, daqui a pouco tá brigando de novo, tá um jogando a panela no outro. Não é verdade? Agora, quando os dois se arrependem de verdade, se reconciliam, então um já vai tomar cuidado para não ofender o outro. Então, assim também é nosso para com o Senhor. Uma vez que nós nos arrependemos, então nós não vamos mais querer desagradar o Senhor. Então, tudo aquilo que nós praticávamos, que era um hábito da nossa vida, que nós sabemos que entristecemos a Deus, então nós vamos fugir daquilo. Amém? Contudo, uma alma regenerada é profundamente afetada por ter desconsiderado e vivido em oposição ao seu grande beneficador, legítimo, soberano. Essa é uma mudança de coração que Deus exige. Então, Deus é um benfeitor, traz só bem para nós. Então, quando nós pecamos contra o Senhor e não nos arrependemos de verdade, então nós temos aquela dor no coração de ter ofendido um ser tão maravilhoso que só quer o nosso bem, que desceu dos céus, morreu na cruz por cada um de nós. Amém? Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10 diz assim: Fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, já é uma tristeza, mas não é uma tristeza natural, é a tristeza por desagradar a Deus. Uma tristeza que nos leva ao arrependimento, por ter ofendido a Deus, por ter ofendido o nosso semelhante, amém? Essa tristeza é produzida no coração pelo Espírito Santo. É uma tristeza por haver desprezado a Deus, se rebelado contra a sua autoridade e sido indiferente à sua glória. E isso que nos faz chorar amargamente, como está em Mateus 26, versículo 7. Amém?
Aquele que não se entristece por seus pecados, deleita-se neles. Deus exige que afligimos a nossa alma, como está em Levíticos 16, 29. A sua chamada é esta: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com Jesus, jejuns, com choro, com pranto, rasgai os vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Amém? E acho que é Joel, tá? JL aqui, capítulo 2, versículo 12 e 13. Amém? Então, nós temos que nos converter de todo o coração, amados. Sinceramente. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele só quer o nosso bem. Tudo isso é para que nós venhamos entrar no glorioso reino de Deus. Amém? A verdadeira tristeza pelo pecado é aquela que nos faz crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, como está em Gálatas 5, 24. Amém? Então, nós passamos a deixar de fazer aquilo que nos agradava. Até mesmo a comida que nós comíamos, antigamente nós comíamos além da conta, por exemplo. Depois você já, isso é pecado, glutonaria. Eu tenho que comer só o suficiente. Estou comendo demais. Tem pessoas que comem até passar mal. Então, quer dizer, era um hábito. Para ela era normal, mas a partir do momento que a pessoa quer agradar a Deus, ela fala: não, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque o meu corpo também é o templo do Espírito Santo. Amém? E 3. A confissão de pecados, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Então, veja bem, todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos perante o Senhor e confessar todas as nossas falhas que nós tivemos naquele dia. Falar: Senhor, eu fui responder a outra irmã lá sem pensar, acabei falando que não era. Ela perguntou se eu liguei para ela ontem. Eu falei: ah, liguei sim. E eu não liguei nada. Eu pensei que liguei, mas não liguei. Eu me arrependo, Senhor. Ah, eu fiz tal coisa. Ah, aconteceu isso. Hoje eu me estressei, Senhor, com o meu familiar, com o meu filho, com o meu marido. E eu quero te pedir perdão. E vai lá também e peça pro seu marido, pro seu filho. Fala: ó, filho, perdoa a mãe. A mãe ficou brava aí e eu me arrependo, já me arrependi perante o Senhor e me arrependo perante você também. Quer dizer, é uma casa santificada, porque às vezes aquela criança ia ficar até com mágoa da mãe, mas a mãe foi lá e pediu perdão e já saiu, ou o marido, a esposa, e vice-versa. Amém? Então você vê que o arrependimento, ele pacifica a casa, purifica a casa, traz a presença de Deus para casa, né? Foi assim que Adão e Eva agiram no princípio. Mas quando o Espírito Santo age em uma alma, seus pecados são trazidos à luz e as pessoas o reconhecem diante de Deus. Não haverá descanso para o coração quebrantado, a menos que a pessoa faça isso. Então veja bem, quando nós estamos vivendo em aquebrantamento de coração, verdadeiramente num arrependimento sincero, se você fizer alguma coisa que desagrada a Deus, enquanto você não correr para os pés do Senhor e chorar na presença dele, se arrepender, você não tem paz. Porque a sua própria consciência vai te acusar você. Ó, você mentiu ali, ó. Ah, mas não foi por querer. Mas mentiu, tem que se arrepender. Ah, eu fiz tal coisa, tem que se arrepender. Amém? Salmos 32, 3, 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Então você vê o que, que o pecado faz numa alma, né? Aquele peso, aquela angústia, aquela pessoa fica sofrendo, sabia que a pessoa que não se arrepende começa a carregar o pecado, ela fica até doente, ela até emagrece, ela perde a vitalidade, porque o pecado veio para destruir, para matar. O salário do pecado é a morte. Enquanto a pessoa não se arrepende, aquele peso não vai sair sobre a vida dela. E ela não vai conseguir
entrar na presença de Deus. Amém? O reconhecimento sincero e humilde de nossos pecados é imperativo para que a paz de consciência seja mantida. Essa é a mudança de atitude que Deus exige. Uma conversão, uma conversão do pecado, com certeza, não há ninguém aqui entorpecido com o sedativo da indiferença infernal, a ponto de imaginar que pode se deitar em suas concupiscências e depois vestir as vestiduras brancas dos redimidos que estão no paraíso. Amém? Ou seja, amados, a gente não vai rolar na lama do pecado, se sujar todo e achar que nós vamos depois tirar essas vestes imundas e colocar as vestes santas, né? Não, nós temos que ser santos, ser puros. Amém? Porque senão, amados, a gente começar a se arrepender e praticar o pecado, arrepende, pratica o pecado, o Senhor já acaba falando aquela palavra para nós, que o santo continua santo e o imundo continua imundo. O santo continua na sua santidade e o imundo na sua imundície. Quer dizer, chega uma hora, amados, que a pessoa não vai conseguir se arrepender mais. Ela não vai ter o perdão. Porque o Senhor sempre nos compara como esposa e noiva, né? Israel é a esposa de Deus, a igreja é a esposa de Cristo. Então você veja bem, é a mesma coisa, por exemplo, um casal. A mulher ou o marido vai e comete um adultério, trai, aí se arrepende. O marido perdoa. Qual que é o fruto desse arrependimento? Não fizer de novo, não fazer de novo. Não é verdade? Mas vamos supor que essa pessoa vai e faz de novo. Aí vem o marido e fala: o que que você fez? Você falou que não ia adulterar mais? Ah, eu me arrependo. Aí ele perdoa. Chega uma hora que ela vai pedir perdão, ele fala assim: ó, pode pegar suas coisas e ir embora. Não, mas eu me arrependo. Fala, não, você já fez isso muitas vezes. Eu não acredito mais no seu arrependimento. Amém, amados? Com Deus é a mesma coisa. A pessoa vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando. Chega uma hora que ela chega e fala: Deus, eu me arrependo. Deus vai falar: mas todo dia? Toda hora você fala que se arrepende, mas volta para a prática das iniquidades? Amém? Se você pensa que pode ser participante do sangue de Cristo e beber do cálice de Belial, se imaginam que pode ser, ao mesmo tempo, membros de Satanás e membros de Cristo, tem menos entendimento do que alguém poderia acreditar-lhes. Quer dizer, não tem como, amados. Não tem como você aceitar o seu marido ou a sua mulher estando com você e tendo um amante lá fora. Não é verdade? Deus também não vai te aceitar você e você sendo amante do diabo. Como que Deus vai fazer uma coisa dessa? Então, amados, a palavra diz: é sim, sim, não, não. Nós precisamos verdadeiramente ser sinceros, principalmente com o Senhor, porque o homem, a pessoa que está do nosso lado, nós podemos até enganar por um certo tempo, mas Deus nós não engana por nem um segundo, não é verdade? Porque Ele conhece a profundeza do nosso coração. Não, vocês sabem que a mão direita tem que ser cortada, o olho direito arrancado, que o pecado mais querido tem que ser renunciado, se queres entrar no reino de Deus, como o Senhor Jesus deu o exemplo em Lucas 13:24. Amém? O Novo Testamento usa 3 diferentes frases do arrependimento. A primeira significa uma mudança de mentalidade. Então, 3 fases do arrependimento é: a primeira, muda a mente, o seu pensamento. Ah, eu achava isso, os achômetros já vai por terra. O meu eu já vai por terra, porque a sua mente já vai mudar, né? A segunda é uma mudança de coração. O exemplo da mentalidade, você pode estar lendo Mateus capítulo 3, versículo 2, Marcos capítulo 1, versículo 15. E a segunda é uma mudança de coração. O seu coração precisa mudar. Os seus sentimentos. Então, o seu interior precisa mudar também. Você pode estar lendo depois Mateus 21, 29 ao 32, Hebreus 7, 21. E a terceira é uma mudança do curso de vida. Quer dizer, muda totalmente o curso da sua vida.
Você estava indo para um lado, você já vai voltar para outro. Você estava indo para o abismo, você já vai começar a subir para o céu, olhar para o foco da eternidade. Você, eu, estávamos tão acostumados com esse mundo que nós nem pensávamos que um dia a gente ia morrer. A gente estava tão envolvido, mas hoje nós sabemos que o tempo está passando, que o arrebatamento está para acontecer. O profeta do Senhor já está anunciando. O Messias está vindo, prepara o caminho. Então nós já precisamos mudar a nossa vida, mudar a nossa direção, ou seja, o curso da nossa vida. Amém? As três mudanças precisam ocorrer juntas para que haja o verdadeiro arrependimento. Muitos experimentam uma mudança de mentalidade, são instruídos e sabem melhor, mas continuam a desafiar a Deus. Alguns são até exercitados em sua consciência e coração, mas continuam no pecado. Alguns melhoram seus caminhos, mas não por amor a Deus e ódio pelo pecado. Alguns têm a mente formada e o coração inquieto e nunca muda sua vida. Esses três conceitos têm que andar juntos. Então você precisa mudar a sua mente, o seu coração e o curso da sua vida para você herdar a vida eterna. Amém? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha para você ver. Confessa e deixa. Amém? Arrepende e deixa aquele pecado. Não volta mais naquela prática. Aquele que de todo o coração e durante a sua vida não se converte dos seus caminhos ímpios, não se arrependeu. Se odiamos o pecado e lamentamos, não o abandonemos. Observe com atenção. Andaste outrora, de Efésios 2:2 e outrora éramos, de Tito 3. Olha para você ver. Andastes outrora, não anda mais. Outrora éramos, agora não somos mais. Outrora, ou seja, lá no passado, no nosso ontem, nós éramos mentirosos, adúlteros, lascivos. Agora não somos mais. Amém? Então você vê, teve que mudar. A igreja de Efésios, a igreja no tempo de Tito, mudou. Eles eram de uma forma, mas aconteceu o quê? Mudou a mente, mudou o coração, mudou o curso da vida. Amém? Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7. Então, você vê que também o arrependimento é aceitar a vontade de Deus, é aceitar o que a palavra diz, é voltar para Deus, é deixar o diabo e retornar para os braços do Senhor. Amém? Essa é a mudança de caminho que Deus exige. E a quinta é, acompanhando de restrição, quando isso é necessário, acompanhando de restituição, quando isso é necessário. Nenhum arrependimento pode ser verdadeiro se não está acompanhado de completa reparação da vida. A súplica de uma alma arrependida é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Amém? O que é acompanhado de restituição, se for possível? Por exemplo, às vezes ofendemos uma pessoa, nós brigamos com uma pessoa lá no passado. Se for possível você ver essa pessoa, então você vai e vai pedir perdão para ela. Amém? Ah, você ficou devendo um dinheiro para uma pessoa e acabou tendo uma briga e perdeu até a amizade. Então agora você vai pegar aquele valor, vai pedir perdão e vai falar: olha, esse aqui é o dinheiro que eu devia para você. Não, mas eu não quero mais. Não, tá aqui, é seu. Eu me arrependo e eu trouxe aqui. Ou, por exemplo,
Às vezes a pessoa roubou um objeto de alguém quando ela era ímpia. Se a pessoa estiver por perto, fala: ó, fulana, eu vim te devolver, isso aqui eu roubei de você quando eu era ímpia, quando eu era filho da serpente, mas agora eu sou filho do Senhor. Eu quero te pedir perdão, estou me humilhando a você e estou devolvendo isso aqui. Amém? Então, é isso que é restituição quando é possível, né? E quando uma pessoa deseja realmente acertar as coisas com Deus, ela faz isso também com seu semelhante. Alguém que em sua vida passada errou contra outra pessoa e agora não faz nenhum esforço conforme todas as suas possibilidades para corrigir o erro, certamente não se arrependeu. Ou seja, se a pessoa que você ofendeu algum dia, mesmo que foi na adolescência, já faz 30 anos, 40 anos, mas se ela mora aí perto de você, chega para ela e fala: ó, aquele dia lá, na escola lá, ah, eu nem lembro mais, mas eu lembro, eu quero me arrepender. Eu já me arrependi pelo Senhor e quero te pedir perdão por eu ter falado aquela palavra, que eu sei que você se ofendeu. Então eu queria te pedir perdão. Ó, queria te devolver esse objeto aqui que acabei pegando de você naquela época, ficou comigo até hoje, ó. Quer dizer, tá se humilhando. Amém? Falar: agora eu sou nascida de novo. Aí mesmo que a pessoa te fala um monte, você vai ouvir calado e fala: me perdoa. E não fala nada, porque você se arrependeu. Você está se humilhando perante o Senhor, para que, né, o Senhor venha abençoar a sua vida. Amém? Então é assim que funciona. Amém, amados? Shalom. Alô? Shalom, aleluia. Seja bem-vinda. Então, teve uma época que havia um homem, Aí, né? Ele era um escravo. E o seu senhor, né? Ele ia na casa do patrão dele e pegava alguns pertences, roubava o patrão, porque ele era escravo, ele tinha acesso à casa do Senhor. Aí quando ele ouviu a pregação do evangelho, do sangue de Jesus, ele se arrependeu tão gravemente. Ele pegou todo o objeto, foi lá na casa do seu senhor e correndo o risco de levar uma surra do seu patrão, né? E chegou lá e falou: ó, meu patrão, eu queria te confessar uma coisa. Eu era iníquo, agora eu me converti ao Senhor. E eu quero te pedir perdão. Esses objetos aqui eu peguei do Senhor. Aí o patrão olhou, ele se ajoelhou no pé do seu patrão, pediu perdão. O patrão foi e perdoou ele. Amém, amados? Então, isso é um arrependimento verdadeiro, né? E sexto e último, não, sexto ainda, estes frutos são permanentes, visto que o arrependimento é procedido por uma compreensão da amabilidade e da excelência do caráter de Deus, e uma apreensão da excessiva malignidade do pecado, por haver tratado com tanto desprezo um ser tremendamente glorioso, e a contrição, um ódio pelo mal, são imprescindível. Amém? Então, a pessoa se arrependeu, ela deixa de amar o pecado. O pecado passa a ofender ela, porque ela se tornou uma filha de Deus. Então, Deus está habitando dentro de você agora. Então, tudo que ofende a Deus ofende você também. Tudo que entristece o coração de Deus agora também te entristece. Amém? À medida que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, de nossa dívida e obrigação para com Ele, nosso arrependimento se aprofunda. Julgamos a nós mesmos mais amplamente, assumindo um lugar cada vez mais humilde diante dele. Quanto mais o coração anela por um andar mais íntimo com Deus, tanto mais ele lançará fora tudo o que impede. Amém? Então, tudo aquilo que impede você de ter uma comunhão com Deus, tudo aquilo que te impede você de amar a Deus, tudo que impede você de entrar no reino de Deus, então você vai tirar fora da sua vida, para que você não venha perder o arrebatamento, para que você, se morrer hoje, não faça como aquele rico, né? O espírito maligno vem buscar sua alma, mas não, você vai para eternidade. Você vai dormir no Senhor para guardar o arrebatamento em paz e alegria.
vai ficar no seio de Abraão. Amém? Sétimo e último, o arrependimento nunca é perfeito nesta vida. Nossa fé jamais é tão completa que cheguemos ao ponto em que o coração não é mais embaraçado com dúvidas. O nosso arrependimento nunca possui tal pureza que se torna completo, isento de dureza de coração. Então você veja bem, nós nunca chegamos a um arrependimento completo. Por quê? Porque o nosso coração é oscilante. Você pode acabar de ter se arrependido. De repente pode passar um pensamento maligno na sua cabeça, pode alguém te aborrecer. Quer dizer, é constante, todos os dias. Amém? O nosso arrependimento não possui tal pureza que se torna completamente isenta da dureza do coração. O arrependimento é um ato que dura a vida toda. Por isso que você vê que nós nunca paramos de pregar arrependimento, 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 porque é constante. Você pode se arrepender agora e você vai pegar um ônibus, vem alguém, pisa no seu pé, vai te deixar nervoso, vai te deixar aborrecido. Você precisa arrepender de novo, porque naquela hora você talvez teve uma sensação, uma vontade até de querer agredir aquela pessoa. Quer dizer, todo dia é dia de arrependimento. Amém, amados? Até o dia que nós entrar no reino de Deus. Aí estaremos seguros. Mas enquanto nós viver nessa terra, temos que estar sempre nos arrependendo e também ter o fruto, né? Porque não adianta arrepender e voltar à prática das velhas coisas. Amém, amados? Aleluia. Eu agradeço a presença de todos no poderoso nome de Jesus. Amém, amados? E nós estaremos novamente quarta-feira, né, aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Agradeço a presença de todos no poderoso nome de Jesus.